Hoje a gente vai falar de como estudar no exterior. Tem muita gente que acha que para estudar no exterior você precisa ter notas muito altas, ser um gênio, né? Ter muito dinheiro para morar fora, pagar tudo em dólar, é muito caro. Hoje eu vou contar a minha história de como eu saí sem ter dinheiro, sem ter notas muito altas, mas com muito esforço saí do Brasil para fazer um mestrado e um doutorado no exterior. Bem-vindo ao canal. Meu nome é Felipe Mesquita, eu lidero um time de engenheiros aqui no Vale do Silício. Esse é o terceiro vídeo da nossa série de estagiário a doutor nos Estados Unidos. Nos primeiros episódios eu falei sobre como eu consegui meu primeiro emprego, de como eu aprendi inglês, no meu emprego mesmo, sem ter que sair do Brasil. E nesse episódio eu vou falar sobre a transição que eu fiz de trabalhar numa empresa para fazer pesquisa na universidade e depois sair do Brasil. No meu último ano de universidade eu comecei a aprender sobre fazer pesquisa, né, em iniciação científica, no trabalho de conclusão de curso. E eu gostei muito, eu me apaixonei. E eu comecei a pensar se eu não devia tentar um mestrado. Além de gostar muito de pesquisa, eu via o mestrado, o doutorado como uma forma de eu sair do Brasil, estudar fora, que era um sonho meu naquele momento. Então a decisão que eu tinha que fazer é se eu continuava no caminho que eu já sabia, o caminho mais sem risco, né? Eu já estava ganhando 3 ou 4 mil reais por mês, já tinha um carro, já tinha um pouco mais de condição. Eu teria que voltar a ganhar pouco como bolsista para fazer pesquisa. Eu acabei decidindo ir fazer pesquisa porque era um caminho que eu não conhecia. Eu estava com medo de me arrepender de não pegar esse caminho e depois não ter mais essa oportunidade. Mas eu não entrei no mestrado logo de cara não, porque eu estava atrasado na minha graduação. Como eu trabalhava em tempo integral, eu não tinha condição de pegar todas as matérias. Então faltavam umas 10 matérias para eu terminar o curso e eu pensei, será que eu consigo fazer as 10 num período só? E fiz. Não tirei notas altas, aliás, tirei muitas notas baixas durante a minha graduação por causa do trabalho, mas consegui terminar em tempo para começar o mestrado. Eu comecei o mestrado na Federal, no Brasil, e foi um mestrado que eles chamam de sanduíche, né? Eu fiz as aulas na Federal e fiz uma parte da pesquisa fora, no Canadá. No meu primeiro projeto de pesquisa, eu publiquei um artigo internacional sobre esse projeto e fiz uma ferramenta, também uma demonstração, onde as pessoas podiam ir lá e usar o sistema. E eu apresentei essa ferramenta no SBBD, que é o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. É a maior conferência de banco de dados do Brasil. E acabamos que ganhamos o prêmio. Foi com esse trabalho que minhas portas mesmo que abriram, né? Os professores que estavam trabalhando comigo gostavam do meu trabalho, eles sabiam que eu gostaria de fazer doutorado, mestrado fora. Então eles começaram a contactar os amigos brasileiros que estavam dando aula fora, né, professores fora. Um desses professores é o professor Denilson Barbosa, que foi o professor que eu fiz o meu doutorado e meu mestrado sanduíche. Ele abriu as portas para mim para passar esses 4 meses no Canadá. Nós escrevemos um artigo juntos, eu fui apresentar esse artigo em Portugal. Então, assim, foi uma experiência para mim muito boa, né? Ir para o Canadá foi a primeira vez que eu vi neve, né? A primeira vez que eu estava num país de primeiro mundo, as coisas bem diferentes, né? Mais modernas, o pessoal mais educado. E aquilo meio que me convenceu que era isso que eu queria mesmo. Eu queria sair do Brasil e tentar essa aventura fora. Então eu voltei para o Brasil e comecei a me preparar para fazer o doutorado fora, né? Para fazer o doutorado fora você tem que submeter uns documentos mostrando a sua carreira, mostrando as suas notas, o que você fez, e tem uma banca que vai julgar se você deve ser aceito ou não para fazer o doutorado. Uma das coisas que você tem que fazer são provas para admissão, né? Você tem que fazer o inglês, fiz um TOEFL, que é um teste de inglês, tem que fazer o GRE, que é um teste de matemática e de lógica, também em inglês. E apesar de eu saber um pouco de inglês, esses testes eram muito mais altos do que o meu nível. Eu estudei para essas provas, mas não fui bem, não tirei uma nota muito alta não. Foi uma nota meio ruim. Eu também estava preocupado com as minhas notas da graduação, que não eram tão boas. Mas uma coisa que ficou clara, que isso não importa tanto. Se tem um professor que quer te aceitar para o doutorado, isso é praticamente a única coisa que você precisa. É claro que ajuda a ter carta de recomendação de um pesquisador que trabalhou com você, de ter artigo publicado, isso tudo ajuda. O fato de você ter um professor que quer você é primordial. O primeiro passo, na verdade, para quem quer estudar fora, é começar a contactar professor, ver se eles estão aceitando o aluno, olhar os artigos desse professor, se apresentar para esse professor diretamente, mostrando para esse professor que você tem condição de ajudar esse professor ou professora na pesquisa.
Principalmente professores novos que estão começando a carreira, que estão começando a buscar alunos, eu acho que eles têm abertura maior para alunos que não têm assim, aquela lista de documentos fenomenal, né? Ao fim das contas, eu fui aceito e eu fiquei surpreso foi que eu recebi uma oferta para trabalhar para a universidade como monitor de matéria, né, ajudando o professor a ensinar matérias. Descobri depois que é normal, se você está fazendo mestrado, doutorado fora, muitas universidades vão oferecer para você um emprego dentro da universidade. A outra opção é procurar uma bolsa. As bolsas fora são mais difíceis porque você não é cidadão daquele país. Mas você consegue uma bolsa no Brasil para fazer doutorado ou mestrado fora. Uma coisa ruim dessas bolsas é que a maioria delas vai forçar você a voltar para o Brasil para passar o mesmo tempo que você passou fora, passar de volta no Brasil. Então, se você tem essa mentalidade, eu quero fazer mestrado, doutorado fora e já ficar trabalhando fora, então a bolsa no Brasil meio que dificulta. Que foi o meu caso, eu não quis pegar uma bolsa do Brasil porque eu estava pensando mesmo em ficar fora. Mas, mesmo que você não consiga uma oferta para trabalhar para a universidade ou não consiga uma bolsa, você ainda tem a opção de trabalhar na universidade. No meu visto, eu permitia eu trabalhar na universidade por 20 horas por semana. E assim, não precisava ser para professor, para departamento, podia ser no Subway, nos restaurantes que tem dentro da universidade, nos negócios que tem dentro da universidade. Então, é possível sim você fazer mestrado, doutorado fora, e mesmo que você tenha que pagar, você vai estar trabalhando e vai estar pagando. Então é isso, se você está gostando dessa série, se inscreva, que vai ter mais vídeo falando de como foi no meu doutorado e depois trabalhando em startup tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, tá bom? Um abraço, tchau!